Oi, preciosa, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo, Best! A gente tá quase chegando a 100 mil inscritos. Você dá pra acreditar em mim? Você acredita que isso é possível? Se agarre nesse sonho junto comigo. Dá a mão aqui, dá a mão aqui. Respira fundo. Solta. A gente consegue, tá bom? Porque juntas somos mais fortes. Eu não vejo a hora disso acontecer. De chegar minha plaquinha, cara. Você não tem noção, vai ser assim. Preciosa, se inscreve no canal. Vem fazer parte dessa família aqui, que aqui só tem gente linda, cheirosa, gostosa. Gente assim, iluminada. Não preciso falar. Tá na cara, só ver os comentários, entendeu? Só gente boa. Deixa o like, tá bom? E o que mais? Se inscreve, deixa o like e comenta. Faz assim, pessoal, vamos combinar pra dar engajamento, para o YouTube recomendar mais. Tem que assistir o vídeo todo? Tem que assistir o vídeo todo. E também precisa comentar bastante. Dar like, comentar. E aí, você comentar faz um coraçãozinho, manda um comentário. Outro coraçãozinho, manda outro comentário. Cristal linda, gostosa, outro comentário. E hoje eu quero conversar com vocês, porque eu acabei de ler um comentário aqui da Gislaine Prates. Beijo, Gi, sua gostosa. E eu vou falar pra vocês do meu corpo e da minha mudança, né, preciosa? Ai, meu Deus, eu tô vendo mudança no meu corpinho. Até que enfim, eu sempre comecei uma coisa e nunca terminei. Principalmente se tratando do corpo. Começava a fazer exercício e parava. Preguiça, não quero, tal. Dessa vez eu falei, não, vai ser um estilo de vida. Eu vou seguir isso, eu vou continuar isso. Vai ser parte do meu dia a dia. Eu tomei banho, finalizei meu cabelo com essas cordinhas aqui, e depois ele fica um cacho maravilhoso. Por isso que eu estou assim. Eu tô com roupa de exercício, porque eu vou fazer exercício, porque eu faço exercício a hora que eu consigo fazer, na chance que eu consigo. Agora o Ney foi trabalhar, a Jade eu coloquei pra dormir e as crianças estão na escola. Então eu tenho mais ou menos umas 2 horas pra poder fazer o que eu tiver que fazer. Entendeu? É minhas 2 horas, 1h30, 2 horas livre, porque é o tempo que a Jade fica dormindo, geralmente, né? E daqui a pouco o Ney já deve estar chegando por aí. O Ney tá trabalhando em 2 empregos, como vocês já sabem, né? Porque eu não preciso disso, tá bom? Porque o meu marido tem 2 empregos. Ai, meu Deus do céu, enfim, né? É loucura, é bem corrido, mas ele tá bem e eu também tô bem feliz com isso, porque eu sempre quis isso, né? Essa família mais tradicional, digamos. Mas é claro que assim, eu quero ser rica, né? Então... Mas isso não vai impedir dele trabalhar, porque ele vai continuar trabalhando. Porque ninguém merece um homem de casa entulhando, né, cara? Tem que servir pra alguma coisa, porque ninguém aqui vai viver só, né, a pé e água, não é mesmo? Temos que pagar as contas, sejamos realistas. O Ney me ajuda muito em casa, preciosa, muito, não tem do que reclamar. Porque eu precisar contar com ele. Ele trabalhando fora ou não, ele ajuda em casa, né? E eu acho isso muito bom, porque, olha, eu agradeço a Deus, mas isso é bem reflexo do que ele é e do que eu quero e da gente querer melhorar um pro outro. E, querendo ou não, preciosa, a estética é uma coisa que também envolve a gente tá bem um pro outro. Eu quero que ele sempre tenha desejo por mim, eu quero também sempre ter desejo por ele. E quando a gente casa, a gente geralmente engorda. Tem gente que emagrece, tem uns sortudos aí, né? Mas geralmente a gente acaba engordando. E eu, grávida, engordei bastante devido à gravidez. Eu falava, o quê? Não vou precisar segurar o bucho mesmo, tem que relaxar minha pança, vou comer à vontade, né? Só que aí depois vem a consequência. Então, se você tá grávida, não coma por 2, não precisa, tá bom? E se você tiver grávida de quadrigêmeos, você vai comer por 4? Não faça isso. Às vezes eu fico pensando, se eu não tivesse comido por 2 na gravidez do Gael, talvez as chances seriam muito grandes de eu não ter estria na minha barriga, porque minha barriga cresceu muito, mas eu engordei quase 40 quilos. Foi 38 quilos, mais ou menos, que eu engordei na minha primeira gestação. E foi o meu primeiro filho, Gael, que mudou, transformou meu corpo, entendeu? Que fez a mudança geral. É muito difícil você ser mãe, engravidar e não ter nenhuma alteração no seu corpo. A gente amamenta, o peito vai mudar. Fique ciente disso. A gente engravida, a barriga cresce, estica, vai mudar também. E se você não mudar por fora, você vai mudar por dentro, porque nasce um bebê e nasce uma mãe. E eu sempre consegui emagrecer. Só que agora, não sei se é porque eu tô jovem demais, tá mais difícil de emagrecer, né, preciosa? Eu percebi que da gravidez da Clarice e da Jade, eu não consegui voltar tão fácil e tão rápido assim pro meu peso. E eu comecei a querer emagrecer, diminuir ali a comida e tudo mais. Porque amamentar emagrece. Não aconteceu comigo, né? Não me ajudou muito essa questão. Mas eu
Não quero ficar extremamente magra, porque eu já fui muito magra. Meu apelido na escola era Vara Pau, Olivia Palito, e entre outras coisas. Talvez isso tenha mexido com o meu psicológico, pra eu não querer ficar tão magra. Talvez, mas eu sou alta. E um corpo que eu acho bonito é um corpo que tem ali uma carninha. Eu gosto, eu acho que é mais bonito. Cada um sabe de si. Eu acho que a gente tem que se amar, sim. Não pra aceitar qualquer coisa, não, pra melhorar o que a gente achar que tem que melhorar. E de preferência sem a interferência de outras pessoas, do gosto de outras pessoas, que eu não gosto muito de usar essa frase, mas é aquela coisa, nem Deus agradou todo mundo, né? Nossa, que eu me engasguei aqui, querida. Enfim, né? Nem Deus agradou todo mundo, quem somos nós, né? Somos muita coisa, somos princesas, tá? Filha do rei. Mas enfim, então assim, a gente tem que, quando se trata dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, da gente querer ficar melhor, de preferência a gente tem que pensar na gente e não colocar a opinião dos outros, porque isso não vai trazer felicidade nem contentamento pra gente. E eu não tava conseguindo emagrecer e tudo mais, não tava pegando firme no exercício, e o que me fez pegar firme no exercício foi que eu me abandonei por um período devido ao que eu já tava sentindo ansiedade e tal, me deu crise de ansiedade, uma coisa que eu nunca tive antes. Eu me rendi aos pensamentos negativos, eu não rendi em casa como mãe, como dona de casa, como esposa, como ser humano, né? Porque a gente, depois que vira mãe, a gente tem que se preocupar com outras pessoas, e às vezes a gente esquece da gente mesma, né? De nós mesmas, né? E a gente, assim, também recebe muita cobrança das pessoas, né? De fora, mas não tem coisa que traz mais contentamento pra gente do que a gente conseguir fazer o que a gente tem que fazer pra quem a gente ama, e que tem que fazer sim, é importante, nossos filhos, nosso marido, mas também pra gente, sabe? Não tem coisa que dá mais tranquilidade pra nossa cabeça. E eu consegui fazer isso agora, como eu disse pra vocês nos outros vídeos, inclusive no meu Instagram. Me segue lá no Instagram, tá? Cristal Barujo, eu vou amar ter você lá junto comigo, me acompanha lá também, beijo, vamos ficar mais juntinhas. E aí eu me abandonei, e pra não sentir a dor do psicológico, porque a gente não é o que a gente pensa, né? O nosso pensamento. E o meu pensamento estava extremamente negativo. E eu não sou o que o meu pensamento estava falando que eu era. E desprezo e tudo mais. E, sabe, mexeu muito comigo as coisas. E, assim, Preciosa, isso fez eu perceber que eu não preciso de mais ninguém. Entendeu? Que eu já tenho tudo. E que a gente tem que se amar suficientemente pra mudar o que a gente acha que não tá bom na gente. Não tem essa de, ai, eu me amo do jeito que eu sou. Não, a gente tem que sempre procurar evoluir. E também a gente... tem uma frase também que eu acho engraçada e eu concordo. A gente aprende e morre burro, porque sempre tem alguma coisa diferente. As coisas estão mudando muito rápidas. E eu consegui mudar o meu corpo. Eu acho que eu tô vendo diferença no meu físico. E eu fico muito feliz com isso. Mas eu não faço exercício 1 minuto e olho no espelho pra ver se mudou. Desencanei disso, entendeu? Então eu faço, e é como escovar o dente, tomar banho. É uma coisa que virou parte do meu dia a dia. Teve um comentário de uma Preciosa falando que ela só conseguiria fazer exercício físico se a casa dela tivesse organizada. E teve um outro comentário também de uma Preciosa que falou que só consegue tomar banho se a casa dela estiver limpa, porque senão ela ainda continuaria se sentindo suja. Eu pensava muito assim antes também. Eu acho que cada um é cada um. Eu me sinto bem melhor se a casa estiver limpa e eu estiver limpa, obviamente. Mas se a casa tá bagunçada e tá suja, eu não vou ficar suja, querida, porque eu sou cheirosíssima, adoro um perfume e uma colônia. Vou tomar meu banho e vou me sentir limpa. A casa que não tá limpa. Assim é o exercício. Eu não vou deixar de fazer meu exercício nessa meia hora que eu tenho, porque a louça tá ali. A louça que espere. Depois eu vou fazer. O ideal é o quê? Conseguir fazer tudo. E se a gente se organizar direitinho, a gente consegue. Eu não acho que você tem que fazer o que eu faço e que eu sou melhor que você por isso e que você é melhor do que eu porque você faz diferente de mim. Não acho. Ninguém é melhor que ninguém, as pessoas são diferentes. Mas é muito bom quando você se coloca como prioridade na sua vida. Eu não vou negar, Preciosa. Eu já fiz isso antes, né? São fases, mas eu nunca tive um resultado tão evidente como eu tive agora. E não tenho como falar pra você que a alimentação foi o primordial. Eu faço atividade física até queimar tudo. E tá queimando e eu tô lá fazendo força. E tá ruim, tô sofrendo. Meu cérebro tá falando, para, você tá maluca, eu vou explodir. Mas eu continuo, porque eu sei que é isso que vai me trazer o resultado que eu quero, que eu acho bonito. Eu não quero ficar marombeira, participar de aqueles concursos lá que ficam super fortes, não. Mas eu quero me sentir bem comigo mesmo, bem na minha roupa.
2023 eu quero ser o quê? Minha filha, bonita, cheirosa, gostosa e rica. Vamos, preciosa? Você quer bonita, gostosa, saudável e rica? Entendeu? Por quê? Mãe não pode ser bonita, gostosa, cheirosa e rica. Por quê? Por que não? Entendeu? Pode sim também. Claro que, nossa, é um malabarismo, minha filha, que você não tem noção. Por isso que eu não critico ninguém. Não gosto de criticar. Vejo rotina de várias pessoas, tanto do Brasil quanto de fora. Adoro ver rotina de gente de fora, porque eles têm umas coisas tão chique, querida. Porque abre meus olhos, eu fico, também quero. E aí, eu vejo rotina de muita gente e eu não tenho coragem de ir lá e criticar por que ela tá limpando a casa à noite, sendo que a hora de limpar é de dia. Por que ela tá fazendo arroz, esquentando a água do arroz antes de colocar a água na panela? Por que ela coloca o pó do café, dentro da água, em vez de colocar no coador? Porque vai ter o mesmo resultado, entendeu? Tipo, vai ter resultado. Só a ordem que é diferente. Então, eu não critico. Você querer saber, você comentar e você... Ok, mas as pessoas, às vezes, amiga, te desestimulam, sabe? A algumas coisas, a fazer alguma coisa e não tem empatia em se colocar no seu lugar. Eu me coloco muito no lugar da outra pessoa. Por isso, eu não critico muita coisa, não. Porque, às vezes, ninguém sabe, né? O que a pessoa tá passando pra poder chegar naquele ponto, naquele nível. Ah, mas eu não faria? Ok, você não faria, mas... ela não é você, entendeu? Eu tô falando isso, assim, de um modo geral, porque recentemente eu recebi algumas críticas por causa da limpeza da casa e organização da casa, mas como eu falei lá no meu Instagram, cara, só eu e o Ney sabe o que a gente passou, preciosa, pra você ter noção, abrindo meu coração pra você, a gente chegou a quase se separar. A gente pensou em se separar. A gente conversou sobre separação vários dias, porque eu não tava me sentindo bem. Na minha cabeça eu nunca iria melhorar e eu descontava na atividade física e eu falava pro Ney, tá chegando mensagem no meu celular, acho que vocês estão escutando, né? E aí eu falei pro Ney, eu não quero te prender num relacionamento de totô, entendeu? Por causa de mim, sabe? Não tem nada a ver com você. Mas isso, aí é nessas horas que a gente vê quem tá do nosso lado, com quem a gente pode contar, porque isso provou muito pra mim, mas como se eu não soubesse, que a minha família é abençoada e que eu realmente não preciso de mais nada, que eu conquistei muita coisa e que tem muita gente que acha que é pouco. Já recebi comentário maldoso falando, ai, por que você não faz, por que você não tem isso? Por que você não tem mais visualização e você tem tudo isso de seguidor? Cada um é cada um, sabe? E é engraçado, porque tanto tem gente que fala assim, nossa, teve um comentário maldoso que eu recebi, que a pessoa falou assim, ai, vocês acreditam mesmo que a Shein dá essas coisas pra ela? Ela tá enganando vocês. A Shein vai dar coisa pra uma pessoa que não tem nem visualização, não tem nem quantidade de inscritos, sendo que tem um monte de blogueira que tem um monte de seguidor, um monte de visualização e não ganha o que ela ganha? Pois cada um é cada um. E como essa pessoa me criticou falando desse jeito comigo, que não me ofendeu em nada, pra falar a verdade, tem gente que chega e fala, um dia eu quero chegar onde você tá, sabe? E eu mostro pra vocês aqui a minha realidade, pra gente se identificar, sabe? E eu mostro a realidade mesmo. Se eu estiver passando por uma coisa ruim, eu vou falar. Se eu estiver passando por um momento de felicidade, eu também vou dividir. Nada é pra me exibir, nada é pra me gabar. É a minha realidade, pessoal. Eu sou assim. Tanto que eu assisto bastante conteúdo, principalmente de fora. Eu assisto, acho que umas 4 youtubers que eu gosto de ver o vlog delas, que elas são brasileiras. E eu me cuido muito pra não imitar elas, porque eu sou assim. Fico com uma pessoa que tem um sotaque diferente do meu, eu pego. Se você falar tu, eu não falo tu. Mas se você ficar perto de mim falando tu, eu vou falar tu também, entendeu? Se eu ficar perto de um baiano, eu vou ficar com o sotaque do baiano. E eu sou assim, entendeu? Trilingue, bilíngue, entendeu? É uma coisa que é minha. Então, eu tenho que ser o mais autêntica possível. Eu sou eu. E assim, você é linda, preciosa, sério, você é bonita, gostosa, ninguém te falou isso, mas você é. E você precisa se priorizar, tá bom? Porque eu me perdi e é horrível. E a gente só precisa da gente mesmo, então a gente tem que se tratar bem. Por que que você compra fruta, legumes e dá só pros seus filhos? E você também não pode comer? Sendo que seus filhos precisam de você e você precisa muito de você. Então coma também. Eu comprei maçã no mercado, comprei até um pacote a mais, porque eu falei, eu também vou comer, porque antes eu fazia isso. Tipo, cara, é fruta, é só das crianças. Eu sei que às vezes é a dificuldade financeira, né, aquela coisa, porque eu já passei por isso também. Mas a gente tem que cuidar da gente, porque temos que ser nossas melhores amigas, nossas mães.
Temos que nos cuidar. E falando referente à questão do corpo, da estética, também ter disciplina. Ai, tava cansada de começar e parar e agora tornou-se um hábito, né? E a minha alimentação também mudou muito. Eu comecei a beber mais água, a comer mais saudável e isso reflete também na questão financeira, que a gente não gasta com tanta besteira. Às vezes eu surto, eu tenho TPM, é normal. Nossa, com todo de TPM eu quero comer o mundo, mas eu tô conseguindo. Mas voltando aqui no comentário da Gi, beijo Gi, ela falou: Cristal, não precisa emagrecer mais não. Não põe na sua cabeça que você tá gorda. Ser muito magra para alguns dá um aspecto de anêmico, de envelhecida, de castigada, sabe? Eu concordo, eu sei, é verdade. Mas tem gente que é magra de castigado pela vida, chicoteada pela vida mesmo. Tá bom assim, não emagrece mais não, só uma opinião, tá? Porque quem sabe das coisas é você, tá vendo? Uma pessoa sensata, delicada, que falou direitinho, te amo. Aqui é assim, minha filha, aqui é todo mundo maravilhoso, né? A gente atrai pessoas semelhantes, por isso que tá aqui, ó, também. Jaqueline Vitalino, te amo. Também tá sempre aqui, coloca meu coraçãozinho, amo vocês. Mas assim, Preciosa, não gosto de ser muito magra, tá? Eu não gosto. Mas, quando eu vejo uma pessoa magra na rua, eu penso assim, nossa, que gata. Ela pode usar qualquer roupa que fica bem. Pronto, falei, confesso. Mas eu gosto de ter corpo. Então agora, eu tava comendo menos, agora eu tô comendo um pouquinho mais. Mas eu tô amando essa fase de tá me transformando e de me ter de volta. Porque doeu muito não consegui limpar a casa, fiquei 3 dias sem tomar banho, deitada no chão do quintal, olhando pro céu e falando assim, meu Deus, me ajuda, porque eu não tenho força pra fazer nada. Quando eu não tinha passado por isso e eu via pessoas depressivas, pessoas com ansiedade, eu nunca julguei, nunca. Eu pensava assim, poxa, que difícil, que pena. Mas se eu falasse pra essa pessoa, eu imagino o que ela tá passando, eu não imaginaria, não. Eu não imaginaria, porque eu passei por isso e eu nunca pensei que fosse esse sentimento que a pessoa sentisse, de vazio, de se perder de si mesmo, de olhar pra tudo e não ver sentido em nada. Como? Sabe? Como? Então, não é fácil, Preciosa. Eu tô muito feliz de me ter de volta, de estar recuperando o meu brilho tá voltando. Não tem coisa melhor, porque a minha rotina é complicada. Ser mãe e tal, tem médico pra marcar um monte de coisa, é complicado, mas é gratificante pra mim. Gratificante. Eu amo a minha rotina, a minha vida cheia. Se tiver que acordar de madrugada, eu gosto. Eu não reclamo dessas coisas. Às vezes eu divido com vocês que eu estou cansada, que eu estou com sono, que não tá fácil. Porque não tá! Entendeu? Só que não é reclamação. Não é tipo assim, eu não quero ficar cansada. Não, eu quero cansar mesmo, porque até ser feliz cansa, entendeu? E eu gosto disso. Eu tô dividindo, tô conversando, ou você também não cansa. Aí as pessoas às vezes julgam, entendeu? Às vezes teve um vídeo que eu postei, Preciosa, cuidando da Jade de madrugada. Ela tava doentinha, não lembro, ela tomou injeção, mas foi cansativo. E eu gravei de madrugada, foi na outra casa. E aí teve comentário falando, viu quem mandou ter filho? Bem feito, vai ter 4 filhos. E eu tipo assim, mano, que viagem, cara. Tô cansada, mas nossa, nada a ver. Mas eu tô muito feliz de estar me cuidando. Quero falar pra você, se cuidar também, Preciosa. Se cuida, se ofereça momentos de prazer. Saiba reconhecer as suas coisas. Não viva só no automático e nem no deixa a vida me levar, sabe? Olha as suas conquistas, por mais simples que seja, e comemore elas. Porque pode ser pouco pra muito o que eu tenho, mas eu sou tão grata em ter vocês aqui junto comigo. Vocês foram um motivo pra eu ficar bem também, em ter meu marido de perto de mim, meus filhos saudáveis, entendeu? Não tem coisa melhor do que isso. A gente não precisa de nada, a gente não precisa de mais ninguém, a gente precisa da gente. Sem contar, gente, que eu preciso de um botox, né? Olha isso daqui, eu vi uma moça falando referente a isso, né? Que quando você emagrece, o rosto emagrece, e isso daqui meu já sempre foi muito marcado, sempre foi bem marcado. E aí, aqui perde gordura e você perde essa sustentação aqui, ó, entendeu, ó? E aí, se volta, ó, como fica mais jovem, sai a cara de judiada, né? E eu quero me cuidar por completo. A gente faz o que
tá no nosso alcance, né, pra gente se cuidar. E assim, preciosa, sério, a gente tem que se cuidar mesmo, nem tanto pelos outros, mas também pela gente. É incrível quando você tá se sentindo bem, fez a sua unha, fez seu cabelo, fez seu ritual de beleza, até seu ânimo melhora, o seu marido olha pra você e vê você mais iluminada, mais bonita, mais cheirosa, e o seu libido aumenta, e o dele também aumenta, entendeu? Porque é tudo um ciclo sem fim. Essa é a realidade. Então eu queria falar hoje de manhã pra você, assim, preciosa, obrigada. Se cuida, se ame, porque eu te amo, tá bom? Um beijo no seu coração e daqui a pouco eu volto com um vlog pra vocês maravilhoso, que é nóis, tá bom? Deus abençoe seu dia vai ser incrível, você acredita? Você acredita? Dá a mão aqui, dá a mão, isso, respira fundo, preciosa, respira fundo, puxa o ar, solta pela boca e repete comigo. Deus, hoje você vai fazer meu dia ser incrível e eu também. De novo, Deus, hoje o Senhor vai fazer meu dia ser incrível e eu também. É isso aí, vamos arrasar, preciosa. Bom dia. Até daqui a